Olá, sejam bem-vindos ao 23º episódio do Conexão Sinop Podcast, um podcast patrocinado pela Imóvel Imobiliária, pela Escola Grados Vita Educação Infantil e Ensino Fundamental e pela Paneteria Tabaque, a melhor padaria artesanal de Sinop. A Escola Grados Vita que está com matrículas abertas, entre em contato lá para garantir a sua vaga. Hoje a gente vai falar aqui com Giovanni Franco, um advogado, amigo meu, pessoal, especialista em direito ambiental e agronegócio. Giovanni, seja bem-vindo. Obrigado, Murilo. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui com você hoje, né? Já vi, faz tempo que você faz podcast, eu falo, o Murilo tá, né? Sempre variando aí nas coisas, sempre inovando e trazendo coisa legal para a cidade, com foco no empreendedorismo, né? Então, primeiramente, eu agradeço a oportunidade aí, meu amigo. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter... Demorou essa agenda, né, para casar, que você também não para mais aqui. É correria, né? Mas, vamos lá, Giovanni, deixa eu fazer aqui a primeira pergunta. Eu começo perguntando normalmente sobre qual que é a sua história, onde que a sua história cruza com a história da cidade de Sinop, né? O nome é Conexão Sinop Podcast, então, em que momento, como que você veio parar aqui em Sinop? Me conta um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, e como que você veio parar aqui em Sinop. Murilo, tudo começa, né, lá atrás com o direito, certo? Eu vim de uma família em que os meus tios, né, são servidores públicos até hoje, lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E naquela época eu prestei concurso, ainda novo, né, com os 18 anos eu prestei concurso e fui morar em Corumbá, em razão desse concurso. Um concurso que eu passei, né, numa fase difícil, mas graças a Deus eu fui aprovado. Precisava daquilo naquele momento, fui aprovado. E aí em Corumbá, de Corumbá eu peguei uma remoção para Sinop, né? Aleatoriamente, assim, em razão de um relacionamento, peguei e vim para cá. E em 2015, foi no final de 2015, então isso foi muito bom, né? Porque eu saí de Corumbá, que é uma cidade assim que eu considero muito ruim de morar, é uma cidade sem acesso, uma cidade antiga, uma cidade velha, e aí a gente vem para Sinop, é um paraíso, né? Perto daquilo lá. A gente vê as oportunidades que aqui tem em razão do fomento, do comércio, do agronegócio. Então, foi esse o contexto. Comecei aqui em Sinop, na Justiça Federal, onde nós nos conhecemos ainda. Exatamente. A gente colega ali, eu cheguei em 2012, finalzinho de 2012. Então você chegou em 2015. 2015, final de 2015. Aí em 2016 já entrei em exercício ali na Justiça Federal, ali na primeira vara. Começou a trabalhar ali na assessoria, na secretaria de vara e rapidamente virou assessor do magistrado. Né? Isso, exatamente. Eu cheguei, eu estava na Universidade Federal lá em Corumbá. Olha só para você ver, né? Então estava cursando direito lá e vim para cá, entrei numa universidade privada aqui, porque não tem curso de direito. Fiquei ali um ano e logo que na Justiça Federal e logo o Fábio, né, que era o diretor ali, é o diretor ainda hoje da Justiça Federal, chamou para assessorar os magistrados nessa área. E aí a razão pelo direito ambiental hoje, né, que de tanto que a gente trabalha com aquilo, a gente vai fazendo aquilo, a gente acaba aprendendo e virando especialista no assunto. Claro que, né, é uma visão de um lado, a gente tem a visão só de um lado da moeda, né? Na hora que a gente vai para a advocacia é outra situação, outra circunstância. Certo. Mas e aí? Em algum momento você ficou incomodado ali com aquela situação, tá trabalhando ali, não via mais perspectiva de futuro. O que te levou a pedir exoneração da Justiça Federal? Porque, para quem não sabe, esse cara deixou a carreira, o serviço público, e para se aventurar na iniciativa privada, né? Para advogar. Então ele pede a exoneração da Justiça Federal e advoga. Uma história extremamente interessante, inclusive... Outros servidores têm esse desejo, digamos, né? Murilo, a minha família, né, apesar de eu ter falado dos meus tios ali, eles sempre foram muito empreendedores, né? Sempre feirante, salgadeiro, tudo que tu imaginar eles fizeram. E eu fui pro direito, antes de eu ir pro direito, eu estava trabalhando na empresa do meu tio, tá? E só que o que acontece? Era muito puxado, era exaustivo. Certo? Então, daí que eu saí dessa empresa, em 3 meses eu estudei e passei nesse concurso. Só que o que acontece? Eu sou uma pessoa inquieta. E eu via, e com o passar do tempo ali na Justiça Federal, fazendo as mesmas coisas sempre, eu estudando para concurso, já estava indo bem em prova de concurso, eu pensava, é isso aqui que eu quero, ficar lá no gabinete sentado, assinando, lendo as coisas, né? Não tem... É um negócio monótono para ganhar X reais todo mês pro resto da vida. Não, claro que tem correções, mas para ficar ali, será que é só a caneta do poder que faz a gente se mover? Então, aquilo batia no martelo. Em 2018, eu fui em um escritório aqui renomado em Sinop pedir emprego.
Só que pelo fato de ser assessor de juiz, o cara ficou com medo de me contratar. E aí, enfim, aí eu tentei, aí eu comecei a fazer uns trabalhinhos, assim, para ganhar um dinheirinho a mais, né? Como mexer com marketing, mexer com curso jurídico, mexer com essas situações, já nessa veia de empreendedorismo. E quando foi em 2021 que eu vi a oportunidade, né? Que eu vi que eu, realmente, acho que agora eu já acho que eu consigo me virar. Não vou depender desse salário que a gente vira refém, né? É aquela roda dos ratos, né? Aquela corrida dos ratos que o pessoal fala. A gente vira refém do dinheiro. Aí eu falei, não, agora eu vou conseguir. Em 2021, pedi exoneração e saí. O que eu fiz? Eu fui atrás de parceiros, fui atrás de pessoas, né, de relacionamento na cidade. Não conhecia ninguém, eu era um estranho, porque antes eu estava só dentro da justiça. A gente tem um perfil mais baixo, mais offline, né, mais concentrado ali, né, com sobriedade e tudo mais. Aí eu falei, agora é o contrário, agora eu tenho que me expor. Né? Agora as pessoas têm que saber que eu existo, as pessoas têm que saber que eu sou advogado, as pessoas têm que saber o que eu soluciono, têm que saber como eu posso resolver algum problema na vida delas e, claro, confiar nesse trabalho. Só que assim, é um cara novo, né? Um cara que é recém-chegado em Sinop, perto de outras pessoas, outros concorrentes. Eu falei, como eu vou me destacar perto de pessoas, né? Tem grandes nomes aqui na cidade, grandes advogados respeitados e honestos e trabalhadores. Falei, como que eu vou concorrer com uns caras desses, né? É difícil. O que eu fiz? Fiz o que eu sabia fazer, mexer com a internet. Então é produção de artigo, anúncio, eu fui para esse canto. E foi nessa que eu conheci meu sócio também em 2021. Então foi mais ou menos assim esse desejo. Para mim era algo muito parado, muito monótono. E eu já sou mais acelerado, já quero resolver, já quero emoção. Tem que ter emoção no negócio, senão não é legal. E você acha que o fato de você ser servidor, ter sido servidor da Justiça Federal, ter atuado bastante tempo assessorando o magistrado, cuidando justamente dessa parte de direito ambiental, né? Isso contribuiu também para aumentar essa credibilidade ali perante os clientes, né? Depois, quando você, como você disse, era novo e não tinha esse perfil de fazer muito networking e tal, porque servidor realmente tem que ser tem que ter um perfil mais low profile mesmo, né? Ainda mais quando você trabalha com autoridade e tal. Mas a partir do momento que você sai, você precisa expor isso. O fato de você já ter sido servidor da Justiça Federal contribuiu, assim, de alguma forma? As pessoas achavam que isso te dava um respaldo maior? Murilo, eu não vou dizer que não, porque é hipocrisia. Porque, veja, o que passava na cabeça de clientes, assim, né? Pô, o cara trabalhou lá dentro, sabe como funciona. Isso não quer dizer que é coisa errada, mas quer dizer que ele sabe o caminho das pedras, entendeu? Eu já estive lá, então eu sei mais ou menos como funciona um processo. Porque, assim, quando o advogado é iniciante, ele vai lá e faz do jeito que a faculdade ensina. Mas na vida real não é do jeito que a faculdade ensina. A gente tem que tomar muito tropeço. E como eu estava do outro lado vendo o que os advogados faziam, eu já sabia o que não deveria ser feito, por exemplo. Entendeu? E sim, então com certeza isso ajuda. Tá? O fato de você ter uma carga do serviço público e trabalhar depois do lado contrário, do lado oposto, ou seja, eu era assessor, depois eu sou advogado, com certeza ajuda porque a gente já sabe o que não fazer, certo? A gente já sabe as possibilidades, a gente consegue prever possíveis decisões, sabe? E já tomar as providências necessárias caso não saia conforme o seu cliente espera que saia. Então, com certeza, essa carga, né, o serviço público me trouxe na assessoria, é uma experiência que muitos advogados ainda demoram muito para ter, muito tempo para ter, entendeu? Então, ajuda sobremaneira, assim, com certeza. E hoje você tem um escritório, né, essa sociedade que você mencionou aí, em 2021, você conheceu o Cláudio, né? Isso. E fundou essa marca, o escritório Farenzema em Franco, né? Isso, Farenzena e Franco. Farenzena em Franco. E esse escritório atua só com área ambiental? O que vocês trabalham exatamente? É só ambiental e agronegócio, né? E onde que tá? Eu sei que você fica muito em Florianópolis, aqui em Sinop e tal. Como que é a dinâmica disso? Vocês atuam assim, hoje aqui a gente tem sede física, tá, em Sinop, e também tem sede física em Florianópolis. E nós temos os nossos sócios que têm hubs, por exemplo. No Rio de Janeiro, a gente tem a nossa sócia lá. Ela tem uma sala, a gente ajuda com os custos. No Novo Progresso, mesma coisa. Em Cacoal, mesma coisa. Estamos expandindo agora para Santarém, mesma coisa. Então a gente tem essas pessoas que se associam ao escritório, se filiam a nós, querem estar conosco, trabalham, a gente faz os contratos, tudo certo, contrato social, tudo que a OAB determina. E aí a gente trabalha junto em cima disso. Tá? Então, aqui em Sinop hoje, que é a nossa maior sede, a nossa maior atuação,
temos, assim, bastante advogados aqui e lá no Sul também. E cada local desse, né, tem uma área de atuação específica. Por exemplo, aqui é nítido, é agronegócio, né? Para lá é um ambiental, mas é um ambiental... demolição de casa luxuosa na beira da praia, empreendimento construído em lugar que não podia, porque tem muita APP no sul. Então, as questões são bem diferentes, mas todas ligadas ao ambiental. Hoje a gente mexe com direito minerário, tá? Direito energético, por exemplo, usinas fotovoltaicas. Eu vou fazer uma usina aqui, eu preciso desmatar. Tem todo um processo de licenciamento que as empresas precisam respeitar. A gente tem aqui em Sinop hoje grandes indústrias, né? Temos a Impasa. São processos de licenciamentos assim, que precisam de um suporte técnico. Então, o advogado ambiental, o pessoal pensa, o cara só mexe com fazenda. Não, não é só isso. O ambiental ele é muito amplo. Tem muita frente de trabalho, tá? Então, além disso, ainda tem a parte civil, que eles precisam de um apoio. Por exemplo, cobrança, problema de contrato, funcionário. Então, tudo isso o suporte dá, focado no agronegócio. Por isso que a gente fala que é direito ambiental e agronegócio, por conta desse enfoque mais aqui para o norte. Então, Mato Grosso e Pará, Rondônia, são os nossos lugares que a gente mais tem o foco no agro. E lá para baixo a gente já vai para outros setores. Mineração, a gente atende a única mineradora na ilha de Florianópolis, por exemplo, cliente do nosso escritório, né? A única pedreira que tem lá dentro. Então, fornece pedra para toda a ilha. Então, mais ou menos nesse sentido a nossa atuação, a nível nacional. E na sua apresentação inicial aqui, eu não mencionei, né? Mas eu podia ter mencionado, assim, advogado do Bolsonaro. Porque é uma coisa que pega, assim, né? Numa cidade como essa, onde a gente tem uma população que majoritariamente apoia, né, o Bolsonaro e tudo mais. Como é que você, escritório de Sinop, teve a oportunidade de se tornar advogado, defender o presidente Bolsonaro, né, em questões ambientais? Eu não sei se é só isso também, mas só nas ambientais, mas como é que aconteceu essa conexão para que você trabalhasse para o Bolsonaro? Conta aí. Essa é uma história engraçada, Murilo. É assim, hoje a gente trabalha muito forte no online, tá? Muito forte mesmo. A gente escreve artigos e os nossos artigos, né, o Cláudio tem um trabalho muito forte no marketing de escrever bastante. Ele passa o final de semana escrevendo artigo, o cara gosta. Então, os artigos que o site tem, que o Cláudio escreve no nosso site, são muito técnicos. E muitos advogados nos procuram para ajudar. Entende? A gente precisa de ajuda, vocês podem fazer uma parceria, vocês nos ajudam, o conhecimento técnico de vocês é legal, eu li um artigo que vocês escreveram. Então, chegou uma advogada para nós, a doutora Adriana, falou, e aí eu comentando, né, ela começou a falar de política, e eu sou um cara curioso, eu já tinha baixado esse processo, em 2023 tinha uma multa de pesca dele, que ele estava pescando em 2012, né, o presidente Bolsonaro estava pescando, e aí essa multa tinha sido arquivada por prescrição e tal, e aí veio em 2023 o novo governo e reavivou essa multa, ressuscitou ela lá, deu uma ressuscitada nessa multa. E eu comentei com essa advogada, rapaz, eu falei, isso aqui tá errado aqui, 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 aqui. Pois essa advogada não me conhecia, o cara, ela falou, tá errado? Pois é. Uma semana depois ela aparece com a procuração do homem assinado com o meu nome lá. Eu falei, pronto. Ela falou, agora você resolve, você falou que você resolvia. Dito e feito, né? A gente protocolou o processo na Justiça Federal da Primeira Região. O juiz de primeiro grau postergou, né? Não quis analisar, e o desembargador, a gente recorreu, o desembargador foi lá e resolveu o problema, né? Tá lá ainda para sentença. E suspendeu essa multa. Então foi mais ou menos desse jeito. Aí depois teve o caso da baleia, que ficou famoso, né? Aquele caso da baleia também. Importunação da baleia, né? Molestar cetáceos, que ele fala. Teve esse caso também. O caso dos móveis, aí eles gostaram do nosso trabalho e chamaram pra gente fazer alguns cíveis. Então aquele caso, por exemplo, dos móveis do Planalto, que sumiram lá e tal, também fomos nós que conseguimos a procedência daquela sentença, né? Então é uma experiência legal, né? Mensalmente, eu de 45 dias eu tô indo no partido, domingo eu fico lá no partido, dou expediente lá também, tá? Domingo eu tô indo pra lá, fico lá até quarta. Partido que se fala no PL. No lá. PL, tá? Eu fico lá. Mas é uma experiência muito boa, tá? É gratificante, né? A gente vê porque, assim, uma coisa é política, outra coisa é quando a gente vê que é injustiça, entendeu? Eu não vou entrar no mérito político aqui, mas os processos a gente briga para que seja cumprida a lei, né? E basicamente é o que a gente está tentando fazer, cumprir a lei nesses processos. E, bom, isso eu imagino que projeta vocês também, né? Que dá um respaldo, uma reputação, acaba atraindo novos clientes,
Já aconteceu isso, de pessoas te procurarem porque você advogou pro Bolsonaro, de alguma forma? Já aconteceu, querendo ou não, dar um respaldo, sim, tá? Porque, veja, é uma pessoa que é quista por muitos, né? Aqui a gente sabe que no Mato Grosso tem essa questão do pessoal do agronegócio. Ele apoiava o agronegócio. Então é nítido que o pessoal vê isso. Então advogar pro Bolsonaro realmente é gratificante nesse ponto. Né? É um voto de confiança que eles deram na gente. O João, que é o assessor, ele sempre fala, olha, tu é uma das poucas pessoas que eu coloquei aqui dentro, né? Então eu fico feliz de estar lá, às vezes almoço. É uma mesa pequena lá no partido, fica ali, conversa ali, ei, tá ok? Entendeu? Ali a piadinha ali sempre, o jeitão dele. E a gente tá lá, né? Tem aquele network, aquela conversa e, querendo ou não, também ajuda na advocacia, né? Eu costumo dizer que todo vendedor, sabe, é relacionamento. E advogado é um vendedor. A gente tem que saber conversar, coisa que a faculdade não ensina. Né? O estatuto da OAB, as normas, as éticas, não pode isso, não pode aquilo. Né? Tanto é que eu sou uma pessoa assim que nem gosta de me envolver com a OAB. Né? Vários colegas chamam, não sei o que, não. Eu fico na minha, faço meu trabalho, cumpro o que tem que ser feito ali. Mas eu acho que falta ensinar um pouco essa parte de empreendedorismo para a advocacia. E aí a gente vê hoje muita gente abandonando a advocacia, por quê? Porque não tem esse feeling, sabe? De ver oportunidade, de acatar as coisas que vê pela frente, e cavalo selado não passa duas vezes, né? Vamos começar a falar um pouco dessa parte de empreendedorismo, né? Primeiro ponto em relação a isso, aproveitando esse gancho que você já levantou. As pessoas... Antigamente o advogado era visto como aquele cara, aquela prospecção passiva, assim, né? O cliente precisa de mim, eu vou até ele, enfim, o cliente teve um problema, precisa de mim, eu tô aqui dentro do meu escritório, né, fechadinho, minha secretária vai atender, eu sou uma autoridade nesse momento, tal, vou ali e a minha venda, né, como advogado, é essa coisa totalmente passiva da pessoa que passou na porta do meu escritório ou alguém que indicou e tudo mais. O mercado mudou muito. Né? Hoje em dia, com essa proliferação de cursos, de direito e tudo mais, a gente vê no Brasil, na verdade, de uma forma geral, não só no direito, mas as pessoas saindo mal formadas, mal preparadas e tudo mais. O que você daria de dica aí para um jovem que está saindo agora, que está vendo essa concorrência gigantesca, que às vezes não pensou em desenvolver esse tino comercial, também de se projetar e tudo mais? O que você daria de dicas aí para um jovem que está começando? Né? Murilo, são duas coisas, né? Eu sempre ouvi assim, olha, tudo bem você ser um funcionário, mas você tem que ser o funcionário. Né? Se você não puder ser o dono do negócio, tem que ser o funcionário. Então, assim, são dois perfis, né? Tem a pessoa que realmente tem dificuldades com relacionamentos e a pessoa que não, já é mais fácil de se relacionar. Eu acho que eu sou uma pessoa de fácil relacionamento, faço amizade fácil, converso fácil, vou ali, aperto a mão, já falo um pouquinho, já sai risada e já começa a falar de negócio. É natural, é instintivo, o ser humano precisa de bens materiais para sobrevivência. Então o que eu digo? Assim, a pessoa tem que, primeira coisa, ver o perfil. Pô, eu realmente não quero isso. Então, cara, vai se capacitar, vai aprender a trabalhar bem trabalhado para você ser o melhor funcionário. Para você ser o chefe do setor ali, o melhor técnico, uma pessoa que seja realmente imprescindível. Agora não, eu quero ser dono do escritório, aí você tem que aprender a falar. Tem que aprender a conversar, tem que aprender a influenciar as pessoas e fazer amigos. É aquele livro lá, entendeu? Do Dale Carnegie. Tem que fazer isso, não tem como não fazer isso na advocacia. Hoje, uma pergunta para você. Quando você precisa de um serviço, o que você faz? Você tem que arrumar alguma coisa que não seja advogado. Google. E depois, se não for no Google? Instagram. Mais alguma opção aí? Você está indo, beleza, Google... As pessoas está pagando para anúncio. No tal do TikTok. Instagram, TikTok. Referências, né? Óbvio. Referência. A primeira coisa é referência. Então vamos lá. Tirando o Google que é pago, ó. TikTok, alguém tá te indicando. Instagram, alguém tá te indicando. Referência, alguém tá te indicando. Então o que eu falo? Primeiro, são duas camadas de consciência que a pessoa que quer ser empreendedor tem que ter. Primeira coisa, influenciar as pessoas mais próximas de você, que o que você faz é muito bem feito. Então você, Murilo, você é meu amigo. O Giovanni é bom de direito ambiental, o Giovanni é bom de lidar com processo na justiça. Se alguém perguntar de alguma coisa, tu vai lembrar de mim depois, no segundo nível de consciência. Então é isso que eu falo, mostre autoridade. Né? Hoje o trabalho meu é um trabalho de ticket alto, não é simples de pegar o cliente.
É um processo lento de venda, de conversa, de criação do elo de confiança com a pessoa. Então, primeira coisa que eu falo, relacionamento, aprender a conversar. Segunda coisa, autoridade. Mostrar para a pessoa, né, que você sabe, que você tem firmeza, que você passa segurança naquilo que você faz, na prestação de serviço. Entendeu? Porque hoje tem muito picareta em toda a área. Tem um cara que presta um serviço bom e tem um cara que presta serviço ruim. Tem um cara que presta serviço bom e não fala nada. Tem um cara que presta serviço bom e fala, não, eu faço bem. E tem um que não presta nada e eu sou bom, eu resolvo, e acaba que complica a vida do cara. E na advocacia isso é crucial. Entendeu? Escolher um cara que realmente vai fazer um serviço certo, com margem de sucesso alta. Pergunte, né? Quantas coisas você já fez desse tipo? Quantas vezes você já realizou um trabalho desse aqui que tu estás fazendo para mim? Entendeu? Claro, às vezes a pessoa vai fazer o primeiro, pode ser que dê certo. Mas é importante já ter um repertório para você realmente ter essa autoridade e mostrar para o cliente que tu tem condição de ajudar ele, entendeu? Basicamente isso. Então é isso que eu falo, os níveis de consciência. Mostrar para o pessoal em sua volta que tu tens autoridade. E o segundo ponto é, a partir desse momento, essas pessoas vão te indicar. Então tem que estar em evento, tem que estar em churrasco, tem que estar jogando um tênis, tem que estar jogando um golfe lá quando der para jogar, entendeu? Tem que fazer as coisas, tá? É basicamente isso. Networking, né? Networking. O tempo todo pensar. Porque nesse caso, o advogado começa, né? Normalmente ele é o principal canal de comunicação da empresa, ele é a própria empresa, né? Normalmente começa ali, às vezes não tem nem uma secretária, né? Aquele primeiro momento. Então ele tem que se vender, né? É isso aí mesmo. Exatamente. E aí é onde ele tiver a oportunidade de falar, onde ele tiver a oportunidade de se apresentar para novas pessoas, conhecer gente nova, né? E falar o que faz, porque realmente tênis, né? Beach tênis tá na moda aí, mas você consegue fazer bons relacionamentos, né? Se envolvendo com esses grupos também, né? Exato. Bom, e em relação a... Você falou do marketing digital, né? Que é muito forte o trabalho de vocês nessa área. Você já tinha um histórico, né? Você já trabalhava ali paralelamente, começou a estudar ainda quando você era servidor da justiça, que eu lembro que a gente trocava umas ideias sobre isso também. Ali você estudava tráfego pago, esse tipo de coisa, né? Aqueles fórmula de lançamento e tudo mais. Mas ao mesmo tempo você fala aqui agora de mostrar a autoridade para as pessoas que te conhecem, mesmo que seja aqueles 1000 seguidores que você tem no Instagram, né? Um número pequeno. Faz todo sentido, né? Para você começar a construir essa reputação, não precisa necessariamente você já ser um gestor de tráfego e tudo mais. Não. É assim, ó, o conteúdo, a internet realmente ajuda. Tá? A pessoa vai ver, beleza, ó, ele realmente escreve, ele realmente sabe, ele realmente produz algo que aparentemente soluciona uma dor. Mas é o que eu falo, depende muito do ticket, Murilo. Tu não vai entregar para uma pessoa algo muito caro para ele resolver se você não tiver plena confiança nele. Então é por isso que eu falo que a advocacia, quando envolve, por exemplo, o produtor rural, além da família dele, ele tem a família e ele tem a fazenda. Ele tem duas coisas na vida dele. É a fazenda que sustenta a família. Tu acha que ele vai entregar um negócio de 10 milhões de reais para você resolver isso, que pode, sei lá, penhorar, bloquear, impedir dele vender para um cara qualquer que acabou de começar, que tem um monte de artigo escrito lá, mas não tem um processo cadastrado no sistema, nunca ganhou nada, não tem uma sentença procedente? Não vai, entendeu? Então, a não ser que seja passado para trás na Lab e ele seja uma pessoa que também não tem muita noção, né? Não vai. Então, daí a importância desses relacionamentos, né? Porque essas pessoas, quando a gente passa para os nossos colegas próximos e esse colega nos indica, essa indicação aqui é a melhor venda. Essa venda ela é muito boa. Entende? Então, eu digo assim, o marketing digital ajuda? Ajuda. Hoje a gente tem o maior portal de direito ambiental, de artigos, de contencioso, né? Do Brasil. Todo mundo que pesquisa alguma coisa cai no nosso site. É uma produção de conteúdo que a gente faz com constância e frequência, tá? Então, mas ainda assim não é suficiente. Não é suficiente. Isso não vai te dar cliente. As melhores vendas ainda vêm Não vai. Eu vim agora de um evento, a pessoa tinha mais de, sei lá, a mulher tinha 1,9 milhões de seguidores de direito de família. E aí ela dando depoimento lá e falando e tal. E a gente viu que a gente estava melhor do que ela, né? Os outros escritórios, os nossos colegas, pô, a mulher tem tantos seguidores lá, fala de direito de família o dia inteiro, mas não converte. Por quê? Porque ela quer focar no nicho caro e o nicho caro precisa de maturação.
Relacionamento. Ninguém da costa do, sei lá do Roraima vai contratar alguém do Rio Grande do Sul só porque tem 1,9 milhões de seguidores e a pessoa fala o dia inteiro lá. É muito mais confiança, relacionamento do que propriamente autoridade no digital. É preciso, então, saber negociar, saber conversar e saber convencer. E se tornar realmente um especialista ali, né, na prática e começando, né? Tudo tem um começo, né? Exatamente. As pessoas às vezes ficam querendo chegar lá em cima sem passar por toda a construção, né, que precisa. Uma coisa que eu vejo muito, assim, com profissionais autônomos, né, digamos assim, de uma forma geral. Dentista, médico, muitas vezes, advogados, né? Que é, assim, de não conseguir se enxergar como um negócio, se enxergar como uma empresa, enxergar o seu consultório, enxergar o seu escritório como uma empresa. Vocês lá funcionam como uma empresa, né? 100%. E tem colaborador, e tem meta para colaborador. Esse tipo de... vamos falar desde o básico mesmo. Como é que você... sei lá, como é que foi para você essa virada de chave? Assim, que momento você viu que, cara, eu não sou um simples advogado, eu preciso funcionar como um negócio e eu preciso ter o comercial que traz os leads, né, os contatos, as pessoas que são potenciais clientes. Temos que fazer uma venda, que é fazer aquela primeira reunião, fazer a conversão. Eu preciso ter um suporte de advogados para prestar serviço para mim, eu preciso ter pré-vendedores, sei lá, em que momento que virou essa chave para se tornar um negócio o seu escritório? Logo que eu saí, né, eu criei um site onde eu colocava esses assuntos, direito ambiental, tudo mais, e é permitido fazer anúncio informativo pela OAB. Então, eu fazia esses anúncios e começou a chegar lead. Só que aí eu tinha que atender, aí eu tinha que fazer proposta, enquanto isso já tinha processo em andamento, eu tinha que tomar conta dos processos em andamentos, aí eu tinha que responder cliente que ficava perguntando do processo, aí isso, aí aquilo, aí começou a me encher, né, de tarefas. Eu já estava por aqui já, era eu presa, eu escritório, né? Falei, primeira coisa, vou contratar uma estagiária. Fui lá, coloquei um anúncio na internet, contratei minha primeira estagiária, home office, lá de Pernambuco, né, bem longe lá. Gostei, fiz a reunião, tá comigo até hoje, tá se formando. E aí, beleza, continuou, ainda não sanou tudo. Ela já me ajudava, filtrava a publicação, fazia umas pecinhas intermediárias ali no processo. Aí eu preciso de uma advogada agora, fui lá e contratei uma advogada. Aí nesse meio tempo já veio a sociedade, aí já veio mais 2, 3 advogados comigo, né, na sociedade. Aí o meu sócio quis ficar cuidando do marketing e eu cuidando da gestão. Aí eu falei, agora tem um monte de gente para cuidar, né? Precisa aprender mais. Aí eu fui lendo, fiz curso, faço cursos, né, de gestão, de pessoas, de liderança, de vendas, de comunicação. Então não tem como hoje a gente crescer sem o elemento humano. O mais importante do negócio são os recursos humanos, né? Técnico, conhecimento técnico, ele não agrega. Não agrega. Por quê? Agrega você conseguir boas pessoas e alinhar elas na sua cultura ali, na cultura do seu negócio, né? Então, tu tens 3 pessoas boas ali, vai ensinando, você consegue ensinando o técnico, você consegue ensinando um pouquinho da cultura, se ela for alinhada com os valores da empresa, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que eu comecei a perceber, tá? É cuidar dos recursos humanos. Hoje, se a gente não consegue treinar uma pessoa e ir mostrando para ela o caminho das pedras, e ter essa visão que a gente precisa delas, eu acho que não vai para frente. A gente sempre vai estar patinando no negócio, sempre sentindo, eu não consigo resolver minhas coisas, eu estou sempre assoberbado de tarefas, sempre isso, sempre aquilo, né? A vida do empresário é assim, mas ele tem que saber que é assim todo dia, mas tem que ter a gestão. Ainda mais quando você fala de uma empresa de serviço, né? Exatamente. Não é uma empresa que tem lá um estoque de produto para vender e tudo mais. Empresa de serviço é essencialmente humana, né? Eu tenho a escola também lá, cara, é o tempo todo, é formação, porque são muitas variáveis, né? Cada pessoa é única e ela aprende de um jeito diferente, ela tem valores, né? E você precisa trazer tudo isso para uma unidade, né? Se é que a gente é uma utopia, né? Assim, nunca consegue estar ali todo mundo alinhadinho e tal, mas é um trabalho diário, né? A construção dessa cultura. E no fim das contas, isso que vira o diferencial de qualquer negócio, né? A minha empresa, eu falo direto isso lá. Se você pega aquelas mesmas pessoas, cara, cada um tem sua história, cada um tem uma origem, cada um foi criado de um jeito. Você bota essas pessoas todas dentro de um prédio, replica, clona todo mundo, coloca dentro de um prédio ali,
do lado vai ser uma escola totalmente diferente, né? Se a gente não tiver o mesmo alinhamento, a mesma direção, tira só os diretores, né, digamos assim. Porque é ali que a gente dá o tom, né, que a gente cobra, o que a gente quer, quais são os nossos valores, os princípios. Isso aí é imprescindível, né, para você ter uma empresa. Exato. E construir esse diferencial, né? Vocês, então, têm o escritório, né, nessas cidades todas que você falou, prestam, então, esse serviço de assessoria preventiva também? Fazem também? Sim, é o preventivo, tá? É a consultoria e também o contencioso. Porque, veja, às vezes as empresas estão conforme as regras ambientais, mas vamos dar um exemplo de uma empresa que não seja uma fazenda, uma empresa uma fábrica, ela tem condicionantes a serem cumpridas, ou seja, o Estado deu a licença ambiental para ela, mas ela tem que ficar comprovando algumas ordens que foram dadas naquele licenciamento ambiental. Ó, tu tens que comprovar isso, e isso é constante. Então, o advogado está sempre cuidando para que isso não seja descumprido, porque senão cancela a licença e cancela a operação. Entende? Então, é preventivo, ele é consultivo, né? Eles perguntam muito pra gente, olha, a gente quer fazer isso, a gente quer extrair isso aqui, mas tem uma árvore aqui, tem uma ponte, como que eu tenho que fazer para não fazer isso de maneira errada? Como que eu vou extrair esse minério que está aqui sem prejudicar o meio ambiente, tomar uma multa e o Ministério Público vir aqui embargar tudo, entendeu? Então esse é o consultivo. E também o contencioso, que é quando você já está lascado, o negócio já chegou para você, a gente tem que entrar na justiça ou defender você de alguma ação judicial que o Ministério Público ou o Estado entrou contra você. Então a gente trabalha nessas 3 esferas hoje no escritório. Fora isso, a gente também tem outros negócios ligados à advocacia também, ligados ao ramo educacional, né, no direito ambiental. Que é o ADV Labs. O ADV Labs, né? A gente tem o ADV Labs, a gente também... Vocês têm um evento também que vocês fazem, né? Isso, o ADV Labs uma vez por ano faz um evento que é o Direito Ambiental Experience. O ADV Labs, ele surgiu de uma ideia, foi concebida pelo Cláudio. O que acontecia? Lá no escritório, como que é o nome daquele cliente que a gente fez um determinado processo assim, assim, assado? Eu preciso ver aquele modelo para usar aqui, eu preciso ver aquela petição para fazer algo parecido. Aí ele foi lá, ele é fuçado, gosta de computador e começou a desenvolver isso aí junto com o desenvolvedor. Esse programa, a priori, era para o escritório. Então hoje o ADV Labs é uma plataforma para advogados ambientais, técnicos ambientais também, tá? Para eles conseguirem fazer o trabalho jurídico que eles têm dificuldade. A gente é muito procurado por advogado hoje. E aí também é outra coisa, né? O foco nosso não é atender advogado. A gente vai lá e apresenta a plataforma para ele. Essa plataforma ela é interligada com o IBAMA. Se o cara toma uma multa hoje, amanhã ele já está sabendo. O nosso sistema já apita. Entendeu? É só deixar o CPF dele cadastrado lá. O cara nem sabe que foi multado, mas a gente já está sabendo. Então isso é muito bom, a gente já consegue tomar medidas preventivas para saber o que tem que ser feito. Então assim, tem teses, calculadoras, radar, tu coloca lá no mapa, aparece todas as autuações, enfim, só para o direito ambiental. E aí nisso depois também veio o Direito Ambiental Experience, que foi um evento que eu falei, pô, Cláudio, eu não gosto de congresso, só tem... dá sono, né? Eu sou um cara que, se eu não sou o protagonista da situação ali, tipo, de ler, quem que é o protagonista? É você, é seu cérebro que está trabalhando. Agora, se eu ficar lá no congresso ouvindo, eu durmo. Eu falei, agora se for um negócio prático, um negócio mais legal, que as pessoas interagem, talvez seja legal. E aí que surgiu o Direito Ambiental Experience. Eu falei, ó, vamos falar só de prática. Se for para ficar falando de medidas para mitigar os problemas ambientais, a Agenda 2030, as mudanças climáticas, esse negócio eu não gosto. Eu leio, eu preciso saber, eu preciso entender o que está acontecendo, mas não é o foco, eu gosto de ensinar. E aí a gente tem esse evento, que é o Direito Ambiental Experience. Hoje é um dos maiores eventos de direito ambiental do país. No ano passado deu 470 pessoas. Tá? Foi ex-presidente do IBAMA, presidente de órgãos ambientais estaduais de vários estados do país, prefeito de Florianópolis. Esse ano provavelmente a gente vai contar com o governador lá de Florianópolis, que é onde a gente faz o evento também. 2 ex-presidentes do IBAMA vão estar lá ensinando, falando sobre situações práticas, sobre licenciamento, sobre multa e tudo que envolve o direito ambiental. Tá? Richard Rasmussen, você lembra aquele biólogo que vivia ainda no Faustão, no Gugu? O Richard vai estar lá falando sobre a fauna também e o direito, tá? Então é um evento que a gente chama o pessoal
convoca os advogados, convoca os técnicos e o setor público para conversar. Mas não ter juízes, Ministério Público, o executivo e o advogado. Põe na mesa ali. É isso que a gente quer, um diálogo institucional com essas pessoas para a gente compatibilizar as ideias. O evento é focado na prática do direito ambiental. Já tem data, ou pelo menos... 26, 27, 28 de agosto do ano que vem, tá? De 2025. E vai acontecer lá em Florianópolis? Lá em Florianópolis, no Hotel Majestic. Todo ano a gente faz lá. Lá é um bom lugar, porque daí o pessoal já aproveita, já termina o evento, já vai pegar uma praia e já curte também, né? Legal. Tinha uma promessa de fazer esse evento em Sinop, né? Tinha. Ainda tá de pé? Eu tenho que analisar, né? Veja, a questão populacional é questão logística, né? Então, ainda... Não vai ser possível. Ainda não vai ser possível. Certo. Bom, em relação a... Eu sei que vocês também se envolvem, às vezes, em algumas ações, né? Que são emblemáticas. É o caso do papagaio lá. Sim, sim. Como é que aconteceu isso? O que levou vocês, né? O que motivou vocês a defender lá a situação? Eu nem Na lembro verdade, direito assim, do caso, mas... esse papagaio, o que aconteceu? Um dia a gente estava no escritório e uma pessoa mandou uma mensagem: ajuda o bicudo, o Ibama vai prender ele. E aí, de repente, essa pessoa entrou em contato com a gente, explicando: olha, meu papagaio é assim, assim, assado, ele tem 2 anos de idade, ele não é preso, né? E é um papagaio aqui do Mato Grosso. É o único papagaio do Brasil hoje, por exemplo, eu vou explicar por quê, que é livre, mas tem determinação, tem um tutor determinado pelo juiz. O que acontece? Esse papagaio ele é muito engraçado, só que ele é solto, e as pessoas, ele fala, ele dá risada, ele conversa. Quando essa pessoa achou o papagaio, ele caiu de uma árvore, filhote, fruto de uma queimada. Então ela pegou e criou o papagaio, cuidou do papagaio, o papagaio pegou amor pela mulher. Só que aí nisso posta na internet, né? Aí foi crescendo, a mulher tem milhões de seguidores. E aí o Ibama ameaçou prender o papagaio, notificou. Olha, dá a nota fiscal, os documentos do papagaio, isso e aquilo. Ela não tem, é um papagaio da natureza, um bicho é solto, ele não tem gaiola. Ele dorme onde ele quer, mas de dia ele aparece. Então a gente entrou na justiça, por quê? Porque o Ibama falou que ia prender o papagaio. Realmente foi algumas vezes para tentar pegar esse papagaio, só que ela não estava. Mas ela sempre estava sabendo: o Ibama veio aqui pegar o bicudo, Aí a gente judicializou essa ação, né? Vieram falar com a gente, judicializou essa ação. E aí o juiz falou: olha, tu não pode mais prender o bicudo. No primeiro momento deu a liminar. O bicudo foi para Ana Maria Braga, o bicudo foi para o Balanço Geral, o bicudo saiu em tudo quanto é jornal, até que no site do governo lá o Ibama deu uma nota falando que não ia prender, que não sei o quê, mas ia, porque estava lá a notificação. Se não apresentar os documentos em 30 dias, ele vai ser apreendido. E aí logo depois o juiz deu a sentença determinando, né, que aquele papagaio era um papagaio regularizado. Mas olha só que engraçado, só os papagaios presos são regularizados, né? Esse é o primeiro papagaio do Brasil que é livre e é regularizado também. Ele não tem uma gaiola, ele mora na natureza, mas está lá com ela. E onde ele vai, o bichinho aparece. Onde ela vai, o bichinho tá. Ela tá na rua, bicuda, de repente chega um passarinho e o bichinho monta nela ali. E ele voa mesmo, né? Não, ele voa. Total, é livre total. Cortada. Não tem não, é livre total. Livre total. Legal. Os papagaios são monogâmicos, entendeu? Sim. Eles são monogâmicos, então ele vê nela o casal. Só vive com ela. É o par perfeito. É o par perfeito. Tanto é que quando o marido dela chega perto, ele vai lá e bica o marido. Cara, e vira e mexe esses casos, né, com animais, assim, aparecem aí pelo país, não só aqui, no mundo inteiro. Esses dias teve um esquilo, né, eu acho que um cara lá nos Estados Unidos, não sei se você ficou sabendo desse caso, que aí pegaram e mataram o esquilo, né? O Estado tomou e ainda sacrificou o bichinho. Tá doido. Não, tem que cuidar, né? Assim, tem muito... É porque isso às vezes incentiva o contrabando de animal silvestre. Não é o que a gente quer. Não é isso. O Ibama fala que, fica postando vídeo, todo mundo vai querer ter um papagaio. Fica postando, todo mundo vai querendo se comercializando dinheiro num papagaio preso aí. Entendeu? Não é assim. Aquele caso era um caso diferente. Né? O papagaio era solto, o papagaio não tem sinal de maus tratos, né? O biólogo foi lá, fez um laudo, analisou o bichinho, viu que ele não tinha nada. Perfeito, conforme Deus fez, entendeu? Então o que a gente tem que ficar de olho, sim, né? Esses casos em que há contrabando de animais. Então, realmente isso eu sou contra. Agora, naquela situação, não. O bichinho é da natureza, o bichinho é solto, mora lá na fazenda com ela e tá lá quietinho, na fazenda, na árvore, vai lá, come uma frutinha, volta e tudo mais.
Certo. Ô Giovanni, eu ia fazer uma pergunta ali na hora que a gente estava falando do ramo de atuação de vocês e a gente falou sobre a judicialização ou não, mas vocês também atuam na área administrativa, né? Na via administrativa, Sim, né? Então sim. ali quando a pessoa tem um processo ainda não está no judicializado, mas está no âmbito ali do IBAMA, aí vocês já atuam nisso também? Sim, começa assim, né? Tudo começa com uma fiscalização ambiental. Então não é na justiça que as coisas começam muito antes. Então o IBAMA ou a SEMA vai lá, constata uma infração ambiental, um desmatamento ou qualquer outra situação. Notifica geralmente aquela pessoa e logo depois multa se ela não cumpre o que foi dito. Então um desmatamento, ele vai lá e notifica para você para apresentar as autorizações devidas. Hoje em dia é tudo informatizado, eles têm acesso às autorizações online. Se não tem essa autorização, ele é multado, certo? Então a gente atua nesse processo prévio todo, apresenta as defesas administrativas, recurso administrativo, se tiver. Às vezes a gente tem que fazer sustentação oral na parte administrativa e lá no Conselho do Meio Ambiente, lá falar com os conselheiros do meio ambiente, porque eles que julgam em segundo grau. Lá em Brasília. Aqui no estado de Mato Grosso, e também a gente tem em segundo grau, que é o presidente do IBAMA que julga, mas não tem essa sustentação oral. Tá? No caso do Conselho do Meio Ambiente, ele tem representante de várias classes. Tá? Representante do Estado, representante do comércio, representante das empresas, entendeu? De instituições que protegem o meio ambiente e tudo mais. Inclusive, eu sou vice-presidente do Instituto de Direito Ambiental. Tá? O Instituto de Direito Ambiental é uma associação formada por advogados que tem o viés justamente de representar os interesses da advocacia ambiental junto aos tribunais superiores, né? Como amicus curiae, que é amigo do juiz, amigo da corte. Recentemente nós fomos chamados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para debater um caso lá. Eles convidaram a gente, olha, chama o Instituto de Direito Ambiental para esclarecer um pouco sobre esse assunto, para a gente poder julgar de maneira melhor, para entender mais sobre o assunto. Então também temos esse instituto que faz esse trabalho bacana para a advocacia. Certo. Outra coisa que eu queria entender de você, assim, a mudança na política, né, muda um pouco a visão que cada grupo político, digamos assim, o grupo que estava ali com o Bolsonaro e tal, depois a gente viu que teve uma mudança significativa, né, a gente percebe isso quando entra uma Marina Silva, o grupo do PT, né. Como é que vocês viram, assim, essa mudança? A parte técnica muda também, os entendimentos, essas coisas? Porque não era para mudar, né? Se é técnico, não é para mudar, mas a gente sabe que tem... a política manda muito, né, nessa questão e acaba travando ou flexibilizando um pouco mais as coisas. Como é que vocês enxergam isso? Murilo, a política muda e muda muito o direito ambiental. Hoje o direito ambiental, ele é ideológico. Eu não posso dizer para você que ele é 100% jurídico. Por que eu digo isso? Porque basta a autoridade julgadora, e nisso inclui o órgão e o juiz, colocar qualquer princípio lá para decidir. E é uma das coisas que eu mais luto contra. Que eu estou escrevendo um livro, e eu falo muito sobre isso, que eles colocam o pensamento, é um direito infinito, é um direito supremo, a da vida humanidade. Da humanidade, vai lá e afasta tudo. Né, para empresas, para fazendas, em prol de uma proteção. Aí quebra a economia, aí começa a fome, aí começa desemprego, começa tudo. Então, assim, infelizmente isso aconteceu, tá? Não vou dizer para ti. Com a mudança de governo, as coisas ficaram muito mais complicadas. Vou dar um exemplo para você nos estados amazônicos. Tá? Hoje a gente tem um conflito fundiário muito grande no estado do Pará. As pessoas estão lá em terras que não conseguem regularizar, que estão lá desde 1980 e são tidas como bandidos. Igual aconteceu aqui no Mato Grosso. Até que foram regularizando. Só que o que está acontecendo lá que não aconteceu aqui? Eles vão lá, as pessoas estão lá desde 1970 e 80 e jogam em cima uma unidade de conservação. Foi o que aconteceu na Floresta Nacional do Jamanchim, por exemplo. Pessoas que estavam lá 20, 30 anos... o Estado vai lá e cria uma unidade de conservação, não indeniza, e a lei determina que seja indenizado, e aí começa a tratar as pessoas como bandido. Vão lá com arma, uma ameaça, vou tirar teu boi, multas milionárias que não tem como resolver, porque aquela propriedade você nunca vai conseguir resolver o problema dela. Tá? Então isso acontece muito por uma questão política. Aí a fiscalização é severa, o STF vem e o CNJ determina que os processos sejam julgados de maneira célere, vai lá, tira o processo do juiz que está e manda para um juiz
eu costumo chamar de um juiz de exceção. Ele vai julgar. Olha só, a gente tem um problema ambiental no país, temos que julgar as coisas de maneira célere. Manda para aquele juiz. Tu não acha que já vai ser algo meio enviesado? Eu tenho essa percepção, entende? Mas isso é o CNJ que cria, são as metas que eles criam. E foi feito isso recentemente, tá? Em várias etapas, então esses processos saem. Então a política influencia demais o direito ambiental. O que eu digo é que é o seguinte, pelo menos no direito sancionatório, os direitos têm que ser igual no direito criminal. A pessoa tem que poder se exercer. É difícil, porque no direito administrativo, que é o direito onde o IBAMA vai lá e multa, a gente que tem que provar que é inocente, né? A gente tem que... Não. O Estado ele já tem a presunção de que você é culpado. Não é igual no criminal. No criminal, o Estado tem que provar que você é culpado. Nesse caso é o contrário. A gente tem que provar que a gente não é culpado. E isso complica muito, porque o juiz fala assim, olha, os atos administrativos, eles já têm uma garantia de veracidade, eles já são verdadeiros por si só. Então, você que se exploda. Aí vai passando, ele vai colocando qualquer coisa lá, aí a pessoa perde a fazenda, aí a pessoa perde um carro, aí perde gado, aí não consegue mais trabalhar e vai à falência. É assim que acontece em muitos casos, infelizmente, tá? E a gente nem precisa falar também dessa questão da moratória da soja. É um assunto aí polêmico, hoje eu vi um vídeo, né? Aí eu não sei a quem isso... Explica pra gente aí um pouquinho, eu tô por fora. Pessoal, o grande problema hoje que a gente tem são as políticas greenwash, né? Uma lavagem verde de sustentabilidade. O Código Florestal hoje permite que seja desmatado hoje. Suponhamos que eu receba do meu pai uma fazenda 100% fechada. Aqui no Mato Grosso, no bioma floresta amazônico, eu posso abrir 20%. A moratória da soja, ela foi feita por uma associação brasileira lá dos esmagadores, dos produtores de óleos vegetais, tá? Compostas pelas trades, compostas pelas empresas maiores que têm de exportação de grãos de soja. E elas disseram o seguinte, colocaram numa lista negra todas as propriedades rurais e fazendeiros que tiveram sua área aberta depois de 22 de julho de 2008. Então, mesmo que eu tenha desmatado com autorização do Estado, eles não compram. E é uma espécie de cartel, porque a gente só consegue vender para eles, exportar para eles, entendeu? É difícil para o produtor rural isso. Aí eles ficam presos, eles não conseguem, porque tem eles falam, eu tô com moratória na minha fazenda. Eles não conseguem vender a produção deles, mesmo autorizado. O nosso governador foi lá e tirou todas as subvenções tributárias que tinham, todos os incentivos fiscais que tinham. Para essas empresas. Aí hoje o presidente da Biov falou que isso é um tiro no pé. Não é um tiro no pé, não. Vocês não querem comprar? Comprem respeitando as leis brasileiras. Eles criaram uma lei. Criaram uma lei privada, Privada, entendeu? Então respeitem as leis brasileiras. Porque aqui não é solo de estrangeiro, aqui é o Brasil. Eles querem tratar o Brasil como solo de estrangeiro. Então, entende? Querem determinar como que tem que ser feito aqui dentro. Mas essa é a nossa lei. O país deles não tem. A gente tem mais de 50% de vegetação. Entendeu? 98% hoje é propriedade rural no Brasil. 2% é núcleo urbano. Olha só para você ver a grandeza do nosso país. Entende? Então, a moratória da soja é essa prática aí, que eu acho simplesmente abominável. Eu na minha concepção, e aí eu quero até falar um pouco disso, tem que ser feito um trabalho legislativo. Né? Se essas empresas querem operar no Brasil, então tem que operar de acordo com as nossas regras. Vai lá na lei de truste, de cartel e coloca lá que também a discriminação por conta de diferenças de legislação internacional acarretará multa. Igual o CAD aplica multa milionária nas pessoas, aplique multa nessas empresas, que aí resolve. Paralelamente, precisa ser feito também um trabalho diplomático, eu acho. Com certeza. Porque essas multinacionais, hoje, CEOs, assim, são tão relevantes, tão importantes como presidentes, dependendo do caso, né? Com certeza. O cara toca um PIB gigantesco, uma Babilônia ali, e também precisa ter um trabalho também de relacionamento. Então a gente vê isso sendo feito, né, pelo governo do Mato Grosso, vendendo o Mato Grosso lá fora, tudo mais. É um trabalho que tem que ser levado a nível de consciência de Europa, né? Que hoje os nossos maiores importadores são Europa, China, tudo bem, às vezes alguma coisa dos Estados Unidos, eles produzem muito também, mas tem que ser feito a nível de Europa ali, porque é a União Europeia que cria essas regras. Eles querem proteger. Mas pega o Google Maps, vai dar uma olhadinha lá. Eles querem proteger suas economias, né? Querem proteger suas economias. Mas pega o Google Maps e vai dar uma olhadinha lá nos rios deles. Não tem árvore em volta dos rios. Aqui no Brasil é tudo preservado.
No Brasil, a gente tem uma das legislações mais fortes, tem 80% de reserva legal aqui na Amazônia. Sabe que isso é muito. É muito. A propriedade produtiva aqui ser só 20% é muito, entendeu? Então a gente preserva. A gente tem mecanismo legal, a nossa lei, ela é forte, ela é severa, ela funciona. Hoje um termo de embargo traz um prejuízo assim fora de série para um produtor rural, que é sério, tá? Então eu me pergunto, a quem isso beneficia? A quem a moratória da soja beneficia? Será que não é o interesse maior dos grandes fazendeiros que estão aqui há muito tempo e querem que seja só deles o soja vendido, para não abaixar o preço, para eles venderem no preço que eles querem? Será que isso é um interesse do mercado exterior, alguma jogada? Quem que está se beneficiando disso? Porque a legislação brasileira está sendo respeitada. Muita gente se beneficia no fim das contas. Pois é. Giovanni, e o futuro, né? O futuro do... Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Se a gente der um salto aí para 2026 e dar uma zebra lá, Bolsonaro vai ser liberado para ser presidente, elege, igual aconteceu com o Trump, né? O que você imagina, assim, outro cavalinho de pau nessa área? Murilo, com certeza, né? Já muda o cenário um pouco de novo. Eu não digo que o pessoal tem mania de dizer que o Bolsonaro incentiva o desmatamento, incentiva o crime ambiental. Não é isso, entendeu? Ele incentiva a economia. O grande problema é que o pessoal vê incentivo à economia, um incentivo contra o meio ambiente. Evidentemente que se for feita uma mineração, vai ter dano ambiental, não vai ter? Mas não é permitida a mineração? É permitido. Então tem que ser feito de acordo com as regras. Muitas vezes a fala dele era mal interpretada, às vezes até pelo jeito dele mais sério de falar, não sei o que e tal, tem que liberar tudo. Não é assim, é tudo com regra. Ele colocou um corpo técnico lá para ajudar ele nos ministérios, né? Então, eu penso que sim, pode ter, porque o Poder Executivo hoje, através dos atos normativos deles, eles têm muito poder. Então chegou no dia 1º de janeiro de 2023, a Marina Silva alterou totalmente o decreto que versa sobre o meio ambiente. No dia 1º, eles já estavam com isso pronto. No dia 1º, chegou e mudou tudo. Entendeu? Nisso já até revalidou a multa do Bolsonaro nessa mudada aí, porque eles quiseram. Entendeu? Sim. Foi basicamente isso. Então muda, infelizmente muda. Tá? E vai continuar. Infelizmente, o meio ambiente é uma pauta política. E deve ser um desafio atuar nessa área, né? Nessa seara, porque as regras mudam o tempo todo. É igual você tentar ser tributarista, né? Aqui no Mato Grosso, agora tá mais tranquilo, mas a gente teve uma época de Silva Barbosa, por exemplo, que era decreto, era alteração de alíquota, assim, quase que diária, um negócio de maluco, assim, né? Não tem, é um manicômio, né? Como o Paulo Guedes fala, um manicômio tributário esse país. É muito grande as normas do Brasil. E o futuro do escritório, né? O que você imagina, assim, daqui 10 anos, né? Um Farenzene Franco aí, o escritório de vocês, para onde que vocês estão olhando, para onde vocês estão crescendo. Antes, deixa eu só fazer uma pergunta. Você é um cara que gosta muito de tecnologia, eu vejo que a inteligência artificial, até no seu WhatsApp aí, tem uma inteligência artificial já programada para transcrever os áudios, né? Seja que você manda ou que alguém manda para você. Como que vocês estão vendo essa nova tecnologia e como que isso pode revolucionar, mudar o trabalho dos advogados, do judiciário como um todo, né? Murilo, quem não aprender inteligência artificial vai ficar para trás e vai perder emprego. Eu uso diariamente, fica aberto o monitor com a inteligência. Você vai emburrecer. Não vou, porque só consegue usar a inteligência artificial bem utilizada uma pessoa inteligente. Tá? Aquilo lá é uma máquina que só te dá tempo, mais nada. O pessoal fala, não, ela vai gerar. Ela não gera coisa com qualidade no aspecto criativo. Ela te dá ideias, ela abre a sua mente. Então o pessoal fala muito, a inteligência artificial vai tirar emprego. Gente, vai tirar emprego de quem não quiser aprender. Porque quem quiser aprender inteligência artificial, isso vai potencializar muita coisa. Então hoje no escritório, os nossos advogados usam para quê? Eu preciso só fazer um relatório para colocar no meu processo aqui, eu jogo um monte de foto lá e documento, ele lê tudo, já coloca aquilo, já me resolve. Entendeu? Inteligência, dá uma lida na minha peça e vê se tem algum erro de português aqui para mim. Por favor, um erro de concordância, você acha que eu devo alterar algum parágrafo? Não dá para nós pararmos e ficar lendo, por exemplo, um processo ali de milhares de páginas por hora. Ela vai lá e faz isso rapidinho. Olha, o ponto principal tá aqui, aqui, aqui. Beleza, eu pego e vou lá e vejo rapidinho. Entendeu? A gente cria robozinhos para cada especialidade, para cada situação.
Por exemplo, eu estou escrevendo um livro, eu tenho um robozinho que me fala em que capítulo que eu escrevi isso. Ele vai lá e me fala, tá aqui. Aí eu vou lá e leio, tá, deixa eu continuar escrevendo aqui então. Só para me ajudar. Porque às vezes a nossa memória, a gente perde tempo fazendo coisas manuais, a inteligência salvou tudo lá já. Então, eu digo assim, na advocacia, tá? Principalmente nesses ramos que faz a gente ficar sentado o dia inteiro no computador, um trabalho manual, o Excel daqui a pouco eu penso que uma hora vai acabar. Né? Hoje a gente já tem Power BI, já tem as coisas e a inteligência já consegue substituir muito. A gente joga frações de matemática lá, ele resolve. Né? A gente coloca foto lá, ele lê. Eu coloco hoje para você ter, por exemplo, eu preciso fazer um contrato, cara. Eu coloco a foto do CNH dele ali e falo o que é, e o contrato já sai pronto ali com o modelo que eu determinei que fosse usado, o modelo que eu criei para o meu escritório. Entendeu? Então ajuda muito, a inteligência artificial é o futuro, não digo da advocacia, mas digo o futuro de várias profissões como auxiliar. Ele não vai substituir o humano. Não dá, não tem como. Ele não tem um senso crítico, às vezes ele não percebe que a gente quer algo mais light ou mais leve. A gente tem que falar tudo para ele. George Marmenstein, que é um juiz federal, inclusive, que ele está treinando os tribunais, ele fala que a inteligência artificial não é boa para o passado, ela é boa para o futuro, para nos ajudar num processo criativo futuro. Então, com certeza vai ajudar muito. Eu vi esses dias uma notícia lá de dentro da justiça que estavam se criando uma inteligência artificial. Eu falei, puta, aí eu já desconfio, entendeu? Cara, tem tanta coisa sendo criada mundo afora, né? E o tribunal, a burocracia vai tentar desenvolver uma inteligência artificial própria, né? Isso aí eu acho que é uma bobeira, já dava para trazer essas tecnologias que já existem, plugar ali e falar, a partir de agora você vai funcionar como, né, um auxiliar aqui do judiciário, a gente vai fazer isso e começar a alimentar ela, né? Eu uso muito também. E você usa qual hoje? O ChatGPT? Eu uso o ChatGPT para algumas coisas, mas como eu mexo mais com parte analítica, eu uso o Claude. O Claude, né? Ele é da Anthropic, que é uma empresa que foi feita por 2 ex-funcionários da OpenAI. Entendeu? Então o Claude ele é muito mais analítico para nós que trabalhamos com texto. Por exemplo, ele não é de ler imagem. Ele não é de ler foto, ler música, vídeo. Ele é para tu coloca lá os textos, ele trabalha em cima daquilo. Então ele é muito mais analítico e criativo para fim de texto. Agora quando a gente quer um processo mais criativo, mais artístico, mais ideias, vai pro ChatGPT lá que ele realmente lê melhor. Agora para trabalhar com texto, para trabalhar com documentos, o Claude é uma inteligência superior. Vou procurar então, porque hoje eu senti isso num processo administrativo lá, né? Que eu joguei um contrato e esse contrato prevê penalidades para a empresa que não está prestando serviço direito, na execução parcial do contrato. Então eu subi no ChatGPT o contrato, expliquei a situação e falei, com base no contrato, quais são as penalidades que eu tenho que aplicar, já calculo as multas e tal. E ele apanhou para fazer, sabe? Me deu cálculos errados, me deu informações erradas, talvez eu não pedi direito, mas assim, realmente não fez uma análise do Até texto. isso demanda inteligência humana, né? Porque a inteligência artificial nada mais nada menos do que combinações de palavras. Então, conforme o que você fala é a janela de contexto. Eu costumo dizer, e eu peço perdão, mas não é tom pejorativo, eu falo que às vezes a inteligência artificial é um pouco autista, porque ela faz o que a gente fala de maneira literal. Entende? E aí a gente tem que dizer para ele, até para ser com tons de sentimento, haja com tons sentimentais, entendeu? Então, porque senão ele entende de maneira literal as coisas, e a gente tem que ensinar ela. Então realmente é uma coisa que tem que ser tudo dito e ensinado, e daí a necessidade de ter uma inteligência humana por trás ensinando, entendeu? Explicando os códigos, os prompts que hoje em dia o pessoal fala, né? Então, já que a gente está falando de futuro, então eu volto naquela pergunta do futuro do escritório. O que você imagina? Qual que é a visão de longo prazo de vocês? Onde que você quer chegar? Onde que vocês estão? Números e, sei lá, geografia, enfim, Murilo, o que vocês imaginam como negócio, né? Eu sou um pouco ousado, né? Eu não me contento com... Não é números que me faz mover o negócio. Eu quero poder realmente deixar algum legado em colaborar com a advocacia ambiental e mostrar que o sistema sancionatório do Brasil é falho. Eu tenho pretensão... Giovanni, se o Bolsonaro voltar hoje, a gente está bem próximo. Você tem pretensão de ir para o governo? Eu não tenho pretensão de ir para o governo propriamente dito, mas eu quero fazer parte da voz que ajuda num processo legislativo, por exemplo. Não quero ser um deputado, eu quero ser um advogado em que
Por exemplo, vamos supor, convidado para discutir sobre um código de processo ambiental, né? Ou discutir o direito sancionador no Brasil, que hoje é muito... o particular sofre demais. A mão do Estado é muito pesada em cima do particular, entendeu? A gente tem dificuldade no direito administrativo. Os juízes decidem conforme... Assim, graças a Deus aqui no Mato Grosso, eles estão acostumados a lidar com esse problema, eles decidem os processos. Mas se o juiz não quiser decidir, ele usa um princípio de direito administrativo medieval lá. Os atos administrativos gozam de veracidade e legitimidade, indefiro. E não fala nada do que eu falei, mas eu não estou afastando essa presunção. Então, assim, essa é uma luta minha, eu já escrevi artigos sobre isso e vou continuar escrevendo, de que tem que ser igual no direito penal. O direito punitivo é um só. Então, o meu futuro eu vejo assim... A gente ser referência nisso, na defesa do particular contra os abusos do Estado. Porque, para mim, hoje o Estado abusa demais, samba na cara do particular, que é quem faz a coisa acontecer. Isso aí. Então é uma defesa também de um ambiente de negócios melhor, né? E tudo mais. Exatamente. Hoje a gente trabalha muito com medo, cara. O fazendeiro trabalha com medo. Eu tenho um cliente no Tocantins que eu falei para ele, tu nunca vai ter tua fazenda regularizada, infelizmente. Não é culpa tua, não é culpa dele. A fazenda pega 3 estados. Um estado fala que é eu licencio, o outro não, eu licencio, o outro eu licencio. De repente chega o IBAMA, eu licencio. E é complicado, entendeu? Uma hora aceita, outra hora não aceita. É uma briga. Eu falei, tu já tá 30 anos na fazenda, tu nunca vai conseguir resolver isso aqui, né? Vai indo até onde se aguentar. Por quê? Por causa da burocracia do Estado. Então, quando a gente fala de produção, de agricultura, de licenciamento ambiental, uma coisa muito complicada no país hoje é a tal da competência concorrente. Todos os estados, todos os municípios podem legislar e cada um tem uma regra diferente. Aí a legislação federal colide com a estadual, colide com a municipal e vira uma bagunça e não é fácil resolver a vida deles. Então, eu penso que se eu no futuro puder deixar algum legado de mostrar que esse sistema é falho em algum ponto, é isso que eu quero ajudar. E claro, fortalecer nisso, fortalecer o nome do escritório, né? Eu penso muito na equipe também como gestor, eu quero que todo mundo cresça junto. Hoje a gente tem um escritório ainda que eu falo que está no ovo, né? Nossa sociedade em si, ela tem 2 anos. Eu já conheci o Cláudio antes, começamos as nossas parcerias, mas a sociedade tem 2 anos e a gente está num patamar aqui para um escritório novo que graças a Deus está dando certo, sabe? Então, estou terminando um livro, né? Se Deus quiser eu vou publicar, falando sobre o termo de embargo, que é esse assunto, né? Eu chamo que é uma desapropriação indireta. O Estado, quando coloca aquilo, é difícil de tirar aquilo. Perde a função a fazenda. Então, já que eu nunca vou resolver isso, é uma modalidade de desapropriação. Estou tomando de você o direito de propriedade que você tem. Então, estou escrevendo sobre isso. Depois eu quero continuar. Eu tenho uma obra sobre execução fiscal. Quero continuar essa obra. E o Cláudio ali, a gente está escrevendo também um livro de prática de direito ambiental, né? Tudo sobra em conjunto com ele. E deixar esse legado, né, no direito ambiental, no direito sancionador ambiental para o pessoal. E se as pessoas quiserem te encontrar, então, como é que faz? Pessoal, Instagram, @GiovanniFranco ou escritório, né, @farenzena.franco. E no nosso site advambiental.com.br, o maior portal jurídico de direito ambiental do país, número 1. Isso aí. Beleza, Giovanni, eu só tenho a agradecer aqui a sua presença, o papo muito legal, a gente poderia ficar horas aqui, né, conversando mais também, aquela parte de deixar a justiça, tudo mais, né, que eu tenho, você poderia ter contado um pouco mais, depois a gente bate um outro papo aqui para falar um pouco de tudo e sobre essas novidades aí, sobre o futuro da advocacia. Eu queria que você deixasse uma mensagem novamente aí para um jovem advogado que está querendo começar a sua carreira, o que você diria assim de principal mensagem, né? Rapaz, eu costumo dizer que a advocacia é a melhor profissão de todas. O pessoal fala, mas tem tanto advogado hoje. Eu falei, tem. Assim como tem tanto médico e tem tanto tudo, né? A advocacia é a melhor profissão. É a profissão mais rentável que tem, se a pessoa fizer o que tem que ser feito. Se a pessoa olhar as oportunidades. Se você é um solucionador de problema, você tem problema em toda parte. Então, eu digo assim, desenvolva a capacidade de relacionamento, desenvolva a boa oratória, desenvolva a comunicação, desenvolva o senso de humor. Uma pessoa que sorri hoje para outra já tem 50% de chance a mais de quem está com uma cara fechada. Então, um jovem advogado, estude processo civil, que é mais importante do que as outras matérias, sabe?
Faça bons amigos, tenha bons relacionamentos. Não é por interesse, é que quando você faz uma coisa assim, sem esperar nada em troca, cara, o universo te abençoa com coisas boas, entendeu? É natural, é um processo natural, você vai ver. Seja boa pessoa e as coisas vão acontecer. Desenvolva suas capacidades de relacionamento, estude o direito como tem que ser estudado e preste um bom trabalho técnico. A advocacia está carente de bons profissionais. Tem muita pessoa que vai lá, faz direito por fazer, passa na OAB porque o pai quer, e fica lá trabalhando no escritório ganhando 2 mil, 3 mil reais pro resto da vida. E aí sim, né, vai ser uma pessoa frustrada. Então eu digo hoje que o ramo mais lucrativo é a advocacia, porque você pode solucionar uma infinidade de problemas e dar o teu valor. Muito bom, excelente mensagem. Assim a gente termina o programa de hoje. Uma coisa que eu acho chato, mas tem que pedir, nunca pedi aqui, eu acho. Se inscreve no canal, deixa um comentário aí se você gostou, dá uma curtida nesse vídeo e segue a gente lá no Instagram e no YouTube. Um abraço, até mais. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Obrigado, Marcelo. Abraço. Até mais.